Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Eu vou passar para vocês uma dica sobre função do primeiro grau. As dicas hoje serão resoluções de exercícios. Espero poder contribuir de alguma forma com o estudo de vocês aí. Então vamos aos exercícios. O primeiro fala o seguinte: Marta trabalha numa empresa de telemarketing. Através de contato telefônico, ela vende aos clientes os produtos da empresa. Seu salário é calculado da seguinte forma: ela tem um salário fixo no valor de R$ 800 e mais R$ 1,25 por cada produto vendido, sabendo que o salário é representado pela letra S e os produtos vendidos por X, podemos afirmar que a função que descreve o salário de Marta é, né? Então eu tenho que escrever, né, assinalar uma equação matemática que descreve essa situação da Marta, onde ela tem um salário fixo de R$ 800 e para cada produto vendido ela ganha R$ 1,25, né? Então, eu tenho que escrever a letra que representa o salário por S. S é igual os R$ 800 mais R$ 1,25 por cada produto vendido. Então, eu vou fazer 800 mais 1,25 vezes o X, que vai ser o produto vendido. Né? É uma questão bem tranquila, é só para exercitar mesmo, né? E praticar. Então, é uma questão de múltipla escolha, né? Seria uma prova, uma questão de múltipla escolha de uma prova, por exemplo. Então, aqui nós temos que analisar, né, o texto e optar pela correta. Né? Como eu já disse na explicação anterior, é só você pegar ali, ó, os R$ 800, né, que é o salário que ela recebe fixo, mais 1,25 por cada produto vendido. Né? Então, nós vamos ficar com a seguinte opção. Então, ela ganha, né, R$ 800 mais 1,25 por cada produto vendido. Então, a letra que nós vamos escolher aqui, ó, vai ser, no caso, a letra C. Né? Aqui eu falei na minha explicação o salário primeiro, não faria diferença. Né? Se eu colocasse S é igual a 800 mais 1,25 vezes X. Aqui foi colocado 1,25 vezes o X mais 800. Não faz diferença, né? Essa inversão aí não tem problema nenhum. Então a correta é a letra C, uma equação de primeiro grau, né? Uma função de primeiro grau, ou seja, o salário está em função da quantidade de produtos vendidos. Quanto mais produtos ela vender, maior vai ser o salário dela. Né? Um exercício bem tranquilo. Vamos para o próximo. Com base no exercício 1, se Marta, num determinado mês, vendeu um total de 325 produtos, podemos afirmar que seu salário no mês foi de quanto? Então, aqui ela já temos que fazer cálculos, né? Ela vendeu 325 produtos, então eu tenho que multiplicar por 1,25 e somar com os R$ 800 que ela ganha. Né? Eu fiz esse cálculo aqui para vocês bem detalhado. Então, eu escrevi a função, né, que descreve como que é o recebimento dela mensal. S é igual a 1,25 vezes a quantidade de produtos que ela vende, mais R$ 800. Então, eu repeti, ó, 1,25 vezes. Quem que é o X? O X é a quantidade de produtos vendidos. No caso, 325 produtos, mais R$ 800. Aí eu fiz 1,25 vezes 325, né? Encontrei 406,25, ou seja, R$ 406,25, mais os R$ 800, que é o valor fixo, né? Fazendo a soma agora, né? Deu um total de R$ 1.206,25. Uma questão bem tranquila, só substitui o valor, né? Que deu o valor do X, você substitui esse valor na função, realiza cálculos e encontra o resultado. Atenção aqui é para o seguinte, né? Você tem uma multiplicação, tem que resolvê-la primeiro. Né? Você tem que fazer a conta de multiplicação primeiro, para depois fazer a soma. Né? O critério da matemática. Então, o exercício número 2 aí, bem tranquilo também. Vamos para mais um. O exercício 3, ele fala o seguinte: um reservatório com capacidade para 15 mil litros de água terá que passar por uma reforma. Para esvaziá-lo, foi colocada uma espécie de bomba
para drenar toda a água do seu interior. Observe o gráfico abaixo, que apresenta a vazão do reservatório, né? Então, eu tenho a construção de um gráfico que descreve o esvaziamento do reservatório de água. Inicialmente, nós tínhamos 15 mil litros no reservatório. Passados 2 minutos, o reservatório estava com 14.900 litros de água. Então, eu posso, né, afirmar que em 2 minutos esvaziou 100 litros d'água. Ok? Se em 2 minutos esvaziou 100, eu posso afirmar que a cada minuto está saindo 50 litros d'água de dentro do reservatório. No tempo de 4 minutos, nós já tínhamos 14.800. Nos 6 minutos, nós tínhamos 14.700 litros dentro do reservatório. No 8º minuto, nós tínhamos 14.600. No 10º minuto, nós tínhamos 14.500. E no 12º minuto, nós tínhamos 14.400. De cara, dá para a gente poder fazer uma análise bem interessante nesse exercício, nesse gráfico. Essa função aqui é uma função que está sendo decrescente. Ou seja, à medida que o tempo passa, a quantidade de água dentro do meu reservatório vai diminuindo, né? Então, a quantidade de litros em função do tempo, ela vai diminuindo. Eu posso classificar essa função do primeiro grau como uma função decrescente, tá? Eu acho que vai ser a pergunta que será feita na sequência aqui. Né? Aqui eu tenho um texto que vai detalhar, né, a análise do gráfico. Ele fala para nós assim, ó, se Y representa a quantidade de água que resta no reservatório e T o tempo em minutos, depois que a bomba foi acionada, analise a situação descrita e responda as questões abaixo. Né? Então, ele fala, ó, a função apresentada através do gráfico é crescente ou decrescente? Foi o que eu já mencionei para vocês antes. Né? A gente pode afirmar que é uma função decrescente. Então, ó, eu escrevi um texto, eu vou ler ele para você. Analisando o gráfico, é possível perceber que à medida em que o tempo aumenta, diminui a quantidade de água no reservatório. Temos, portanto, uma função decrescente. Né? É aquele estudo teórico lá que vocês com certeza já realizaram sobre função do primeiro grau. Né? Então, em breve, vou estar fazendo exercício também sobre função do segundo grau, através de resolução de exercício, para poder, né, explicar o conteúdo de forma prática. Né? Então, aqui, ao estudar a teoria, geralmente é perguntado, né, para você fazer aquela análise, a função é crescente, é decrescente. Né? Então, bem exemplificado, dá para a gente ver que é uma função decrescente, porque à medida que o tempo está passando, a quantidade de água no reservatório está diminuindo. Né? Então, a letra A, ok, uma função decrescente. Agora, na letra B, ele pergunta o seguinte: determine a função que descreve a situação problema. Né? Então, eu tenho que escrever uma equação matemática para descrever como que ocorre esse fenômeno, né? Onde a quantidade de produto que eu tenho, no caso é água, vai diminuindo com o tempo. Como que você descreve isso em palavras? A matemática é uma área do conhecimento que ela é muito objetiva, muito prática. Né? Eu não posso ficar descrevendo uma situação escrevendo muito. Eu tenho que usar números e símbolos para descrever aquela situação. Então, eu posso falar que o Y, né, vai estar em função do T. Então, eu escrevi assim, ó, analisando o enunciado do gráfico, temos capacidade do reservatório 15 mil litros, vazão, né, 50 litros por minuto. Eu vou voltar no gráfico só para a gente poder analisá-lo. O tempo estava parado, né, eu tinha dentro do reservatório 15 mil litros. O tempo estava parado. Passados 2 minutos, havia dentro do reservatório 14.900 litros. Então, ou seja, em 2 minutos diminuiu 100. Como ali eu estou fazendo análise por minuto, a cada 1 minuto,
eu posso afirmar que em 1 minuto diminuiu 100, né? No segundo minuto, desculpa, em 1 minuto diminuiu 50, no segundo minuto diminuiu mais 50, para dar um total de 2 minutos, diminuir 100 litros d'água. Quando eu faço a análise aqui, em 2 minutos nós tínhamos 14.900. Em 2 minutos eu tinha 14.900. No quarto minuto, eu já tenho 14.800. Ou seja, em 2 minutos diminuiu 100 litros também. Então, assim foi sucessivamente. Então, voltando lá na letra B, a função que vai descrever, né, a capacidade do reservatório em função do tempo vai ser como? O Y vai representar o tanto de água que está dentro do reservatório, né? É igual a 15.000 litros, que é o total, menos 50 litros por minuto. Por que o menos? Porque está diminuindo. À medida que o tempo está passando, está saindo 50 litros d'água, né? É um exercício relativamente fácil, né? Você tem que fazer uma análise bem detalhada e ler com muita atenção. Se eu colocar um mais aqui, já vai fazer com que o exercício fique totalmente errado, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo. Na letra C, fala o seguinte: de acordo com o gráfico, quantos litros vazam por minuto? Né? 50. Nós olhamos lá no gráfico, vou voltar no gráfico para você ver. Então, eu tinha 15.000 litros, o tempo parado. 2 minutos depois, estavam 14.900. Ou seja, em 1 minuto diminuiu 50. Em 2, 100. Né? Para dar um total de 14.900 no segundo minuto. Se a gente for analisando ali minuto a minuto, a gente vai ver que a cada 2 minutos reduz 100. Então, a cada 1 minuto reduz 50. Né? Então, a letra A, B, C, ok, né? Então, é possível observar, através do gráfico, que vazam 50 litros por minuto. Vamos ver o D. Utilizando a função descrita no item B, podemos afirmar que após 60 minutos, quantos litros que ainda restavam no reservatório? Então, eu vou pegar a função que nós acabamos de construir na letra C, né, que foi essa aqui, não, na letra B, né? Na letra B nós construímos a função y é igual a 15 menos 50t. Aí, y é igual a 15.000 menos 50t. Y é igual a 15.000 menos 50, eu repeti, vezes, no lugar do t eu vou colocar o tempo que ele nos deu, que foi 60 minutos. Vamos ter que fazer a multiplicação primeiro, não podemos esquecer esse detalhe. 15.000 menos 50 vezes 60. Tem que fazer esse cálculo primeiro. É comum os alunos confundirem, né? Ele fazer talvez 15.000 menos 50, depois multiplica. Não pode. Aqui é até legal colocar um parênteses aqui, ó. Eu não coloquei, mas eu estou frisando bastante, ó. Né? Seria interessante colocar um parênteses. 50 vezes 60. Então, eu fiz 50 vezes 60, deu 3.000. Então, 15.000 menos 3.000 agora. Deu um total de 12.000 litros dentro do reservatório. Tá? Então, uma questão tranquila, né? Só usar a função e fazer os cálculos. Tem que ter muita atenção no seguinte: se você erra a construção da função, que no caso foi na letra B, né? Se você escreve essa função errada aqui, você vai errar os outros itens. E acaba sendo uma questão de leitura, né? Você tem que ler com calma, interpretar a situação, para depois transcrever aquela leitura para a linguagem matemática. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Cuidado na leitura. Muitas vezes a pessoa erra matemática, erra física, não é porque não sabe fazer a conta. É porque leu de forma errada, né? Não interpretou. Então, muito bem, na letra D nós fizemos, vamos para o E. Qual o tempo total em horas que levará para o reservatório ficar totalmente vazio? Então, o que vai acontecer? Eu já tenho a função y é igual a 15.000 menos 50t, né? Que é a função que descreve o esvaziamento do reservatório de água.
Na hora que o reservatório estiver totalmente vazio, eu não vou ter água nenhuma lá, zero. Eu vou ter zero. Então, o Y, que é o reservatório, estará vazio. Então, eu vou trocar o Y por zero e vou fazer conta. Ó, tá vendo? Eu acho que eu fiz esse cálculo detalhado. Eu escrevi a função lá, y igual 15.000 menos 50t. No lugar do y, eu coloquei zero. Por que eu coloquei zero ali? Porque no texto falou quanto tempo levará para o reservatório ficar totalmente vazio, ficar totalmente vazio. Então, na hora que o y é zero, reservatório vazio, qual que vai ser o meu t? Quanto tempo que eu vou gastar? Então, zero é igual a 15.000 menos 50t. Aí que eu vou ter que lembrar aqui, ó, como que resolve equação do primeiro grau, né? Eu tenho uma incógnita, que é o t, eu tenho que descobri-la. Então, eu vou passar o menos 50t para o primeiro membro da equação, né, trocando o sinal. Trocou de lado, troca sinal. Faz a operação inversa. Está subtraindo, vai passar somando. Então, menos 50t foi para o outro lado, 50t positivo, que é igual a 15.000. Agora, eu tenho que descobrir o t. Quanto que vale o meu t? Eu tenho um 50 multiplicando, então eu vou ter que passar o 50 dividindo o 15.000. Então, t igual a 15.000 dividido por 50. Ali você poderia cortar os zeros, né? A quantidade de zeros que você tem embaixo, tem em cima, você pode cancelar, cortar. E você ficaria, então, com 1.500 por 5, ou 15.000 por 50. É a mesma coisa. E deu um tempo de 300 minutos, né? 300 minutos. Só que muitas vezes, né, você expressar um resultado em minutos não vai fazer muito sentido para a pessoa, né? 300 minutos, mas dá quantas horas, quantas horas, né? A unidade de tempo mais utilizada é hora. A pessoa tem mais noção. Então, eu tenho que passar os 300 minutos para a hora. Eu até escrevi um texto aqui, ó, mas precisamos saber o tempo em horas. Vamos utilizar uma regra de 3. Eu acredito que vocês devem saber bem fazer uma regra de 3. E eu coloquei, lembre-se que uma hora tem 60 minutos. Depois eu posso estar gravando alguns exercícios falando sobre regra de 3, né? Vale a pena. Então, eu fiz aqui, ó. Um minuto tem 60 segundos. Ou uma hora, né? Na verdade, aqui é hora. Uma hora tem 60 minutos. Ou um minuto tem 60 segundos. Tá certo. Mas aqui a minha unidade está em minutos. Eu tenho 300 minutos. Então, o que eu fiz? Uma hora tem 60 minutos, né? Eu tenho quantos minutos? Eu tenho 300 minutos. 300 minutos corresponde a quantas horas? Eu não sei. Eu chamei de X. Então, você tem que lembrar o seguinte, você tem que colocar na regra de 3 as mesmas unidades do mesmo lado. 60 minutos, 300 minutos. Minuto debaixo de minuto. Se você inverter, vai dar errado. Uma hora tem 60 minutos. Eu tenho 300 minutos. Então, os 300 minutos devem ficar debaixo dos 60. Esses 300 minutos correspondem a quantas horas? X. Aí agora vamos multiplicar cruzado. O 60 vezes o X e 1 vezes o 300. 60 vezes X dá 60X. 1 vezes o 300 dá 300. Eu não quero descobrir o X, que é as minhas horas, né? Eu quero descobrir as horas. O X está debaixo de uma hora. Então, eu vou ter que passar os 60 dividindo 300. 300 por 60 deu 5 horas. Ou seja, o tanque, né, o reservatório, estará vazio depois de 5 horas. Obedecendo aquela função que nós começamos. Ó, y é igual a 15.000 litros menos 50t. Ou seja, está saindo do reservatório a cada minuto 50 litros. Né? Na hora que o reservatório estiver vazio, nada lá dentro, foi necessário um tempo de 300 minutos, que corresponde a 5 horas. Tá? Então, é só algumas exemplificações aí de função do primeiro grau.
Aqui eu dei para vocês também uma função, né, no número 4, y em função de x. Ó, né? Y é igual a 2x mais 4. Se x é igual a 20, qual que é o valor do y? É só para treinar mesmo. O intuito do vídeo aqui é exemplificar exercícios, né, de função do primeiro grau. Talvez você vai achar simples, mas é para exemplificar e para treinar mesmo. Então aqui eu vou trocar o x por 20. Eu fiz esse cálculo na sequência aqui bem detalhado, ó, né? Até escrevi um texto antes. Devemos substituir o valor da variável x para descobrirmos o y. Quando você vai fazer um exercício de matemática, é até interessante você escrever, às vezes, né, o que você está fazendo, né? Quando é uma prova aberta, é interessante você estar fazendo essas discriminações para poder mostrar para a pessoa que vai corrigir o que você está fazendo, ser organizado, né? Mas não, você não quer fazer, já sabe que é jogar o 20 no lugar do x e pronto, né? Então lá, o x é igual a 20, escrevi a função y é igual a 2x mais 4, no lugar do x eu coloquei o 20, ficou 2 vezes 20, tem que fazer primeiro, né, multiplicação primeiro, mais 4. 2 vezes 20 deu 40, mais 4, 44. Então, na hora que o meu x valer 20, quanto que vai ser o y? Né? Às vezes os alunos têm dúvidas, né, dessa história de função do primeiro grau, função do segundo grau, e, né, assiste várias aulas e às vezes não consegue compreender, né, o que realmente é uma função. Uma função é uma grandeza dependendo da outra. O que vai acontecer com o y aqui, ó, no futuro, está diretamente relacionado com o x. Se o x modificar, o y modifica. Né? Então eu vou atribuindo valores para esse x, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A cada novo x eu tenho um y diferente. Né? Então, basicamente, função do primeiro grau é isso. Lembrando que dá sempre uma reta. Né? O gráfico descreve a função de primeiro grau, é uma reta. Então agora, pessoal, nós vamos fazer o 5, mais um exercício aqui. Qual que é a raiz da função? Né? A raiz da função y é igual a menos 2x mais 8. Descobrir a raiz é quando o seu y, né, vale zero. Então eu vou ter que substituir o y por zero. Então, eu até escrevi, ó, a raiz da função é quando o valor de y é igual a zero. Então eu vou escrever a função y é igual a menos 2x mais 8. Né? Agora eu vou substituir, eu vou trocar o y por zero. Zero é igual a menos 2x mais 8. Aí, eu fiquei com uma equação onde eu tenho zero de um lado, um número como uma variável, né, que é a letra, mais 8. Para eu poder resolver essa equação, eu tenho que separar os termos. Né? O que tem letra fica de um lado, o que tem número do outro lado. Então é mais fácil para nós passarmos o menos 2x para o lugar do zero, trocando o sinal dele. Tá? Menos 2x vai 2x positivo. Né? Eu vou sair daquela continha de multiplicar por menos 1. Então, o menos 2x foi mais 2x positivo, que é igual a 8. Aí vai ficar, ó, x é igual a 8 por 2. Lembrando que o 2 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Sempre quando você troca um número, né, ou uma letra de um lado, você vai fazer a operação inversa que ela estava fazendo inicialmente. Você está multiplicando, passa dividindo. Você está somando, passa subtraindo. E assim vai. E ficamos então, ó, x é igual a 8 por 2. 8 por 2 dá 4. Então, o exercício número 5 aqui, ó, perguntou qual que é a raiz da função. Y é igual a menos 2x mais 8. É você fazer o seu y, né? Quando o seu y assumir valor zero, qual vai ser o meu x? Tá? Então, fiz essa conta, substituí o y por zero, troquei de lado, né, o 2x, passei depois o 2, que está multiplicando o x, dividindo o 8, e encontrei um valor igual a 4. Então, eu quero agradecer, né, o tempo que você destinar para assistir o vídeo. Em breve haverá outros para esclarecer outros assuntos. Muito obrigado.